Bom dia, bom dia. Enquanto o Humberto estava aqui falando sobre essa viagem para o Amazonas, muita coisa passou pela minha cabeça, que na realidade é uma gratidão a Deus. Muita coisa que Deus tem feito aqui, com gente nova que está chegando, gente também está aqui há algum tempo. Ontem aqui foi um dia de muita coisa acontecendo, tinha encontro de casais, tinha à tarde o ministério com crianças excepcionais e com os seus pais, tinha curso de noivos, tinha café de homens. Então, muita coisa boa acontecendo. Não há lugar para todo mundo, reforçando o que o Humberto disse. E outra coisa que está acontecendo, vocês estão lembrando que esse ano nós estamos acentuando o conceito dentro da visão da igreja, que sermos uma igreja acolhedora. Nós temos um grupo de surdos aqui no meu lado direito, a Clarice está traduzindo para eles, e eu queria encorajar você, se você também conhece a linguagem de Libras, fale com a Clarice, porque também queremos que eles se sintam bem-vindos aqui, queridos e amados. Não é a única maneira de sermos acolhedores, queremos acolher quem quer que seja, que cada um venha como está, sabendo que Deus vai levar você para onde Ele quiser. Não em termos de lugar geográfico, mas em termos pessoais. Aquele lugar ali, todo mundo está. Então, também se você quiser participar do trabalho com os surdos, não se esquive, você também vai aprender. Nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens, estamos no mês de maio. E a grande abertura da série de mensagens sobre família foi o casamento do príncipe Harry ontem, não foi? É parte, nós programamos que era assim. Mas é interessante que, segundo as estatísticas, cerca de 750 milhões de pessoas viram o casamento ontem. E eu estava lembrando disso, por que pessoas viram? Em parte porque casamento foi criado por Deus, família é algo que Deus se interessa, que Deus cura, Deus intervém. É desafio que Ele deu para todos nós que estamos aqui. Você é parte da família. Por isso, esse mês estamos concentrando nesta série, Família, e o subtítulo é Existe Graça na Imperfeição. Existe graça na imperfeição. Existe ou não? Nós vamos ver isso nesse mês. E hoje de manhã, com o início da série, nós estamos tratando sobre filhos. Eu confesso que hoje de manhã eu estava no conflito, ontem à noite. Nós vamos falar sobre filhos hoje de manhã, ou sobre disciplina de filhos. Eu fiquei imaginando, nem todo mundo aqui nesse auditório tem filhos pequenos ainda. E pior ainda no culto das 9, que a faixa etária é mais experiente do que vocês, não mais velho do que vocês, mais experiente. E, na realidade, ao mesmo tempo, Deus me deu um sossego, pelo fato de que eu posso não ter filhos mais pequenos, ou mesmo adolescentes, mas na realidade eu sou filho de Deus também. Então, o que nós vamos trabalhar hoje tem a ver comigo e com você também. Tendo eu filhos pequenos, bebês, pré-adolescentes ou adolescentes, ou meus filhos adultos, mas também sabendo que eu sou filho. Por isso a minha oração é que, enquanto estamos abrindo a palavra de Deus nesta manhã, Deus fale com você, Deus fale comigo, e você possa ir embora para casa hoje aqui, encorajado por aquilo que Deus vai falar com você. Eu creio que a cena que eu vou contar não é uma cena irreal, é real, porque eu já vi isso acontecendo. Mas eu estava um dia passeando com a Teca no shopping aqui, e de repente eu vejo uma criança gritando. E ela diz, eu quero mais sorvete. E pelo que eu entendi, a mãe tinha dado um sorvete para a filha não havia gostado, ela começou a dizer, eu quero mais sorvete, eu quero outro sorvete, jogou o sorvete no chão, rolou no chão, começou a espernear, fazendo birra, e a mãe olhava. Eu fiquei imaginando a vergonha que aquela mãe estava passando, não somente por causa do comportamento da filha, mas também os que pararam para olhar ficaram pensando, o que é que essa mãe vai fazer? Daqui a pouco a mãe, depois de ouvir tanto a filha gritando, eu quero sorvete, eu quero outro sorvete. E o outro sorvete no chão que ela havia entregue, a mãe chega com outro sorvete, com outro cone. E diz assim para a menina, filhinha, mamãe te ama. Da próxima vez não tem sorvete. Eu creio que, olhando para as pessoas ao redor, alguns se entreolharam. Será que ela ama mesmo esta criança? Mas eu creio que, atrás daquele grito, que aquela garotinha de talvez 3 anos de idade estava trazendo, estava urrando muitas vezes, eu creio que
o grito dela não era, eu quero mais sorvete. Eu não gostei do sorvete que você me deu. Não era, eu quero mais sorvete. Mas eu creio que aquela criança estava dizendo, pai, mãe, eu preciso que você me discipline. Pai, mãe, eu preciso que você me discipline. Eu não sei se você realmente já imaginou ou entendeu que atrás de uma birra existe pecado. Você pode ter o bebê Johnson mais bonito da face da terra. Não sei se você sabe o que é bebê Johnson. Na minha época, todo pai queria ter um bebê Johnson, né? Não sei se hoje qual é o bebê da Procter Gamble, não sei qual é o bebê. Mas atrás de cada bebê, por mais bonitinho, por mais fofinho, por mais que olhos verdes ele tenha, por mais que pareça um pernambucano, atrás do bebê existe uma pessoa, um ser pecador. Por mais bonito que ele seja. E no fundo, toda criança está pedindo. Pai, por favor, se você me ama, me discipline, me ponha limites. Por que isso? Eu queria que você abrisse comigo, se você tem sua Bíblia, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 24. Nós vamos parar praticamente apenas em 2 versículos hoje. O primeiro deles é este aqui. Eu queria que entendesse um pouco, o livro de Provérbios foi escrito basicamente por Salomão e um outro sábio de Israel. Os dois observaram como a vida é, escreveram poesia, especialmente quando você pensa a respeito de Salomão, ele queria preparar o filho dele para a realidade da vida. Então, Salomão fala sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre sexo, fala sobre filhos também. Como é que cuida de filhos? No capítulo 13, versículo 24, olha o que ele diz. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em discipliná-los. Eu vou repetir. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. E aqui eu creio que uma pergunta inicial para cada um da gente, para cada um de nós que somos pais. A gente ama o filho ou a gente odeia? Eu amo ou eu odeio? E você pode pensar, mas são 2 verbos muito extremos. Realmente são antônimos, amor e ódio. Claro, eu falei que parte do livro de Provérbios é um pouco poético, mas mesmo sendo poesia, em poucas palavras, o autor de Provérbios está dizendo, se você realmente ama o seu filho, se você quer passar uma mensagem de amor para ele, você vai discipliná-lo. Mas se você não o ama o suficiente, você vai deixar as coisas passarem. Você não vai discipliná-lo. Ou você ama, ou você odeia. Agora, de onde vem esse conceito de disciplina? Por que é que Deus é tão preocupado que nós sejamos pais que disciplinam os filhos? Bem, como entender que como filhos ele também nos disciplina? O conceito de disciplina, ele vem do Antigo Testamento e se repete no Novo. Na realidade, a primeira vez que Deus fala sobre disciplina de filhos, está em Deuteronômio capítulo 8. Qual o contexto? Estava levando o povo do Egito para a terra prometida. O povo havia passado 40 anos no deserto. Nesses 40 anos no deserto, Deus como pai, ele agiu como pai, ele proveu tudo que os filhos precisavam. Por exemplo, eu creio que às vezes a gente usa um sapato por 3, 4 meses, ou mesmo menos de um ano, aí aparece uma nova linha, né, e a gente quer comprar um sapato novo. Ou uma linha de roupa nova. Tem o guarda-roupa do verão, o guarda-roupa do inverno. Agora, o povo viveu 40 anos com a mesma roupa e a roupa não se estragou. O povo não sentiu falta de roupa. Não sei se você iria gostar de usar a mesma roupa por 40 anos. Só que não havia competição. Ou usar o mesmo sapato por 40 anos, o sapato não se estragou. Foi uma das expressões de provisão de Deus. Não faltava comida. Tinha o maná e tinha as codornizes. Então Deus agiu como pai. Mas ele estava levando o povo para a terra prometida.
ao redor da terra viu todo o povo controlado pela idolatria, pela imoralidade. Deus sabia que o estilo daquele povo ao redor da nação onde a nação iria morar era um estilo totalmente contrário à santidade dele. Então o que é que Deus sabia? Se o povo de Israel adotasse o estilo de vida dos povos ao redor, eles viveriam uma vida funesta, uma vida vazia, uma vida sem propósito, totalmente contrário ao estilo de vida de santidade que Deus tem. Então Deus quer que os filhos dele carreguem, comuniquem, vivam dentro dele os traços de Deus, os próprios traços da santidade de Deus. Então o que é que Deus diz? Eu vou instruir vocês, eu vou mostrar para vocês o caminho, mas no capítulo 8, versículo 5, ele diz: assim como um pai disciplina um filho, eu como pai de vocês também posso discipliná-los. Então, o conceito de disciplina carrega em si mesmo o fato de que, ao disciplinar um filho, eu estou procurando, tentando, dependendo de Deus, para que esse mesmo filho, ou essa mesma filha, experimente traço do caráter de Deus, para que eles não se corrompam na cultura no qual eles estão envolvidos, para que eles, no estilo de vida deles, reflitam quem Deus é. Então, a razão de disciplinar tem a ver com Deus, tem a ver com o cuidado que Deus tem conosco. E como Deus escolheu você para ser filho dele, quando você creu em Jesus como seu Salvador, esse tipo de cuidado Deus quer que eu tenha com os meus filhos, que você tenha com seus filhos. Então, nosso papel de pai em disciplinar filhos não é simplesmente por uma obrigação. É porque, olha o desafio que Deus nos deu. Assim como eu disciplino vocês. Como fala o autor da carta aos Hebreus, citando Deuteronômio capítulo 8. Como um pai que ama os filhos disciplina, assim eu também disciplino vocês. Então, se você tem um filho que Deus deu de presente para você, o seu trabalho, o meu trabalho é pensar como é que eu vou cuidar desse filho, de modo que esse filho venha experimentar um estilo de vida que tem a ver com o próprio Deus. Isso é algo que é acima da nossa cabeça, acima da nossa capacidade, mas Deus deu para você e para mim, como pais, este trabalho, este privilégio, esse desafio. Só que, quando eu não exerço isso, de acordo com o texto, eu estou dizendo para o meu filho: eu não amo você. Não sei se você já pensou nisso. Quando você está cansado ou cansada, cansado de um dia de trabalho, em que você levou a chapuletada do patrão, onde você não conseguiu alcançar suas metas do dia, você chega em casa, exausto, e o filho está tendo um comportamento inapropriado, e você deixa ir. No fundo, não é que você planejou, mas a mensagem que você e eu damos é: eu não amo você. E se quiser ainda ser mais correto de acordo com o texto, eu odeio você. Agora, qual é o pai que quer dizer para o filho: eu odeio você? Mas às vezes, nós dizemos isso com o nosso comportamento. Agora, às vezes nós temos medo, dificuldade com a ideia de disciplinar, porque geralmente a gente imagina que disciplinar é bater. Disciplinar é punir. Disciplinar é só usar vara. Na realidade, não é isso. Eu vou explicar. A palavra que o autor de Provérbios usa aqui é o verbo disciplinar. Ele tem alguns aspectos que, no fundo, esses aspectos sempre refletem o que Deus é e o que Deus faz. O primeiro aspecto do verbo disciplinar é ensinar. É dizer como as coisas devem ser. Quando Deus tirou o povo do Egito, levou para a terra prometida, para Canaã, Deus disse algumas coisas para eles: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não terás outros deuses além de mim. Deus instruiu, Deus disse como é que a vida devia ser. Deus disse: não cobiçarás aquilo que você não tem. Então isso é instrução. Todo filho precisa ser instruído. Mas a questão é que não é só instrução. Antes de Deus dar instrução,
Deus criou um relacionamento de amor com o seu próprio povo, assim como Deus criou com você e comigo um relacionamento amoroso que veio através de Jesus, ao ponto de Jesus morrer por mim na cruz, como expressão do amor dele para com você, para comigo. Então, é nesse contexto de amor, de ligação entre pai e filho, que Deus diz, que Deus dá instrução. Então, disciplina tem a ver com instrução. O verbo também disciplinar carrega a ideia de treinar, de repetir. Nenhuma criança aprende da primeira vez, como muitas vezes nós também não aprendemos. Como eu brinquei há pouco, todo bebejão, por mais bonito que ele seja, de acordo com Provérbios, como é que o provérbio descreve a criança? A estutícia, o engano, a manipulação está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dessa estutícia. Então, como é que a criança vai aprender? Não é de uma única vez. Ela é inclinada para o pecado como nós somos. Então, o pai precisa, a mãe precisa treiná-la, repetir o que ela ouviu, saber se ela entendeu. Então, a ideia da disciplina é repita. E gaste tempo. Invista tempo no seu filho, de modo que ele venha entender não somente os valores da sua casa, mas também os valores da palavra de Deus, aquilo que Deus diz. Ele precisa captar isso. Então, disciplina tem a ver com instrução, disciplina tem a ver com repetição, disciplina tem a ver com correção. Quando Deus levou o povo, voltando a Deus também, do Egito para a terra prometida, quando Deus falou, por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, e outras coisas, quando o povo desobedecia, Deus corrigia, Deus avisava. Se não houver mudanças, o caminho que eu tenho é esse. Deus muitas vezes, se você pegar a história dos juízes, pela repetição, Deus quis ensinar que o povo, quão idólatra o povo estava sendo. Mas para ensinar, para treinar e para corrigir, isso leva tempo. Então, uma pressuposição básica de disciplina é: se eu quero fazer o que Deus me deu para fazer, se eu quero amar o meu filho, ensinando, corrigindo e treinando, a minha agenda precisa mudar. Eu preciso ter tempo. Só que há um outro aspecto da palavra disciplina. Lá voltando a Deuteronômio capítulo 8, quando Deus descreveu para o povo como seria a vida do povo na terra prometida, como Deus abençoaria, como a terra produziria, como eles nunca imaginaram que a terra iria produzir. Deus disse para eles também: mas, se vocês não andarem nesse caminho que eu estou dando para vocês, eu vou discipliná-los. E aí o conceito de disciplina carrega a ideia de punição, de repreensão, realmente de castigar. E às vezes é onde isso nos pega. A gente pega apenas no castigo. Esquecemos que disciplina tem a ver com instrução, com treinamento e com correção. E apenas focamos no castigo. É verdade. Deus nos castiga. Lá em Hebreus capítulo 12, quando Deus fala que Ele castiga o filho que ama, Ele diz que o castigo muitas vezes traz dores. É dolorido. Só que na hora dói, mas a longo prazo produz o efeito que Deus queria. Mas às vezes a gente fica com medo de dizer não para uma criança. Com medo de dizer: filho, se você desobedecer, quando eu chamar para você comer, eu digo que o jantar é às 6 da tarde, o jantar fica pronto às 6 da tarde. Se eu tiver que chamar você 2 vezes, o pau vai pegar. Nós temos medo. O medo de, se você não cumprir os seus deveres de escolar, se você não cumprir o dever da escola, você só vai ter o seu tablet por 2 horas por dia. Aí você, como uma pessoa que disciplina, você vai querer fazer o quê? Se eu prometi que ele vai perder o tablet por 2 horas por dia, você tira o tablet. E além disso, você põe ele num cantinho na sala. Vai ficar na sala, no cantinho da sala. Aí você vê lá o seu filho lá, cabeça baixa, choramingando, lágrimas caindo. Aí você fala para o seu filho: ei, querido, você quer um biscoitinho?
Quer que eu ligue a televisão? Não pode usar o tablet, mas pode ver a televisão. E às vezes a gente disciplina, castiga, pune, com culpa. Como se a criança não pudesse aprender a ouvir o não. Os estudiosos têm demonstrado os tipos de pais, eu não tenho tempo de eu explicar todos os estudiosos dizem, mas pelo menos 2 são extremos. Um é o pai autoritário. Um é o pai que diz para o filho, obedeça, e o filho pergunta, por quê? E o pai diz, porque sou seu pai. Não sei quantos cresceram assim. Esse pai não tem tempo de ouvir, não dá o tempo para a criança até expressar suas emoções. Às vezes birra. É a forma de uma criança expressar as expressões dela, embora que de uma forma errada. Mas o pai autoritário, ele simplesmente está preocupado em que a vontade dele seja feita. Mas não é assim que Deus age conosco. Deus nos dá o tempo para ouvir. Deus nos dá o tempo para a confissão. Mas Deus, quando disciplina, Ele não fica perguntando se está doendo, se está prolongado. Porque Deus me ama. E o pai, o oposto é o pai presente. Existe o pai permissivo, existe o pai ausente, mas há o pai presente. É o pai que para e percebe a necessidade dos filhos e pensa, como é que eu vou intervir? Como é que eu vou até mudar a minha agenda para que o meu filho possa ter a minha presença? Para que eu possa gastar tempo ensinando para ele o que Deus quer? Ou até para quando ele desobedecer, mesmo quando estiver cansado, eu dizer, não filho, o que nós combinamos foi isso e você não cumpriu, já falei 2, 3 vezes, você não cumpre. Vou ter que intervir. Pode ser que a disciplina implique castigo. Mas não temos medo. Temos medo de dizer não. E se nós, como pais, não colocamos limites, não ensinamos a criança que não faz parte, que a palavra não faz parte do treinamento dele, da disciplina que você quer dar para ele, essa criança vai crescer com o vazio. Porque limite e disciplina geram na criança um senso de pertencer. Há uns anos atrás, numa pesquisa também de comportamento de filhos e pais, uma pesquisa trouxe à tona uma ilustração muito interessante. Num certo parque, resolveram tirar um parque para crianças, resolveram tirar as cercas. E no determinado lugar onde haviam cerca de 20 crianças, quando elas perceberam que as cercas foram tiradas, elas começaram a brincar mais juntas, uma perto das outras. Por quê? Falta de limites dá medo. E quando você e eu não colocamos limite para os filhos, a comunicação que nós damos é que eles não são importantes e que eles não são amados. Justamente ao contrário. Quando Deus diz que Deus ama, Deus disciplina o filho que Ele ama, 2 coisas, pelo menos, Deus está comunicando. A primeira delas é que eu sou filho. Ele disciplina você e a mim porque você é filho. Então, se eu sou filho, Ele precisa agir como pai. E quando você deixa o filho andar do jeito que ele quer, está cansado, tem medo de dizer não, tem medo de pôr limites, sem querer, você está dizendo, você não é o filho tão importante. Ou então, como o texto diz, eu te odeio. Não sei se a gente já pensou desta forma. Outra coisa que Deus diz quando Ele nos disciplina, não somente que Ele nos ama, mas é que Ele está dizendo, nesse processo de disciplina, eu quero que você tenha o estilo de vida que eu planejei para você. O estilo de vida que você vai ser realizado, satisfeito, a despeito daquilo que você não tem ou do que você tem. Você vai descobrir que aquilo que você queria e não teve, eu disse não. Você vai descobrir que você pode ser satisfeito a despeito daquilo. Porque aquilo que eu disse não vai contribuir para o seu caráter. Para você ser como eu sou. Ter o estilo de vida que eu quero. E a gente pensa que abrir mão, deixar o filho sem limites, é uma forma de dizer que nós os amamos.
Eu creio que todos nós aqui, às vezes nós fazemos a mesma coisa e muitas vezes eu faço a mesma coisa. Você vai comer no restaurante, como alguns talvez vão hoje à tarde, depois do culto. Você vai encontrar talvez uma família com 2, 3 crianças, e cada um com o seu tablet, cada um com o seu smartphone. Mas sabe o que acontece? A gente não quer ser incomodado. Então, deixa para o tablet, deixa para o smartphone cuidar do filho. Porque me incomoda. Eu tenho que parar o meu dia a dia, a minha hora, sossegada para dizer, filho, vem aqui. O caminho é este. É assim que se comporta. Mas, se eu tiro o tablet do filho, ele vai sofrer. O problema é que um dia, é o patrão dele que vai tirar algo dele, ou vai demiti-lo. Pode ser que um dia seja a polícia que vai pegá-lo. E se ele não aprende a lidar com frustração enquanto é criança, a vida é muito mais dura para ele. Então, disciplina tem a ver porque eu amo. Ele diz também que não retenha a vara do seu filho, porque a vara não a matará. E às vezes eu tenho medo. Se eu disser não, ele vai sofrer. É o que fizemos hoje, na sociedade que nós estamos. E aqui eu quero ter cuidado com o que eu vou falar, mas eu preciso falar. O movimento feminista tem muita coisa boa. Eu acho que talvez uma coisa boa, ou talvez não com verdade, é que Deus criou homem e mulher iguais, o mesmo valor. Mas ao longo da história, os homens achataram as mulheres. Então o movimento feminista tem a ver com mulher é igual a homem. É verdade, mulher é igual a homem. Mas algumas coisas são mais que Deus deu para o homem, outras para a mulher. E nesse movimento, às vezes para uma mulher, é até vergonhoso dizer que eu estou em casa, cuidando dos filhos. Minhas queridas, há tempo para trabalhar. Há tempo em que você vai ter que ajudar o seu marido a ter os recursos financeiros da casa. Mas, se isso é a prioridade, em detrimento do cuidado que você pode ter com os filhos, isso fica delicado. E você perde, os filhos perdem. No nosso mundo, a gente tende a delegar para uma babá o cuidado com os filhos, especialmente quando são pequenos. Quando, na realidade, a sua presença é crucial na vida deles. Não somente da mãe, mas do pai também. Tem um autor chamado Paul Washer, um livro que eu li dele há um tempo atrás. Ele diz que ele sai de casa às 6 da manhã para trabalhar e volta às 4:30 da tarde. E ele diz que quando ele entra em casa, os filhos são dele. Se minha esposa passou o dia com elas, agora é minha vez. É minha vez de jogar bola com eles, é minha vez de sair para o parque com eles, é minha vez de ensinar a Bíblia para eles, é minha vez de discipliná-los. Por isso, é trabalho dos dois, pai e mãe. Não apenas trabalho de mãe, ou muito menos trabalho só de pai. Porque quando eu disciplino, estou dizendo para o meu filho, eu amo você. Agora, disciplina é a expressão de amor. Se eu amo, eu disciplino, eu vou me envolver em ensinar, eu vou repetir, ensinar, em treinar, em corrigir, muitas vezes punir. Agora, a pergunta sua talvez é, o que é vara aqui? O que é vara? Na minha casa, onde eu cresci, tinha uma vara de goiabeira atrás da porta. Era barra. Eu lembro de uma surra que eu nunca vou esquecer. Me deu raiva da minha mãe. E minha mãe não falava assim, eu vou esperar seu pai chegar, tá? Não, se eu pisava na bola, a vara de goiabeira comia rápido. Teve o seu lado bom. Até talvez meus 5 anos, era assim.
Hoje tem a Lei da Palmada aqui no Brasil. Dificilmente você vai pegar uma criancinha de 1 ano e meio e colocá-la no cantinho da sala e falar, fica quietinha aí, está de castigo, tá bom? Ela não vai entender. Então, eu creio que em Provérbios, é minha interpretação, já falei isso aqui num simpósio que teve, deu um pouco de tensão com os de fora. Eu creio que em Provérbios, vara também, não unicamente significa sandália havaiana, colher de pau, o que for. Creio nisso. Mas, você não vai bater com a colher de pau, com a sandália havaiana, com um garoto de 10, 12 anos, talvez. Então, a questão é, eu tenho que, entre eu e eu, pensar, Deus, como é que eu vou disciplinar o meu filho? Porque se eu não fizer isto, eu estou dizendo, eu te odeio. E por mais poético que seja o texto, o ponto é, se você ama, se eu amo, eu disciplino. Se eu não disciplino, eu odeio. Quando nós fizeram pequenos, né? Muito bem, morávamos em Atibaia, eles nasceram. Nós tínhamos um certo ritual em que eles sabiam o que devia ser feito, o que não devia ser feito. Quando eles desobedeciam, a gente tinha o primeiro estágio que era, ok, é assim que nós queremos. Então, se eles desobedeciam de novo, a gente chamava para saber se entenderam. E ele dizia, realmente, pai, entendi. Então, ok, próxima vez você sabe qual é o próximo nível. Se tivesse a terceira vez, então, não tinha vara de goiabeira, tinha colher de pau, sandália havaiana. Era um ritual. Eu punha no colo, eles não entendiam, ficavam com raiva. Exercia o ritual, choravam, esperneavam. O mais novo era o mais duro de todos, dizia, eu não vou chorar. Tem hora que eu queria disputar com ele, que era o mais forte. Algumas vezes eu fiz num ambiente amoroso, um ambiente que acabava, havia choro, a gente se abraçava depois. Algumas vezes eu perdi a paciência mesmo. Todos nós somos imperfeitos, inclusive eu. Mas o ponto é, se eu amo, eu corrijo, eu disciplino. Se o ponto é, mesmo que eu não fique feliz em dizer não, eu preciso dizer não e cumprir o que eu prometi. Isto é disciplina. Se eu amo, eu disciplino. Quando eu disciplino, quando você disciplina, a gente está refletindo para o filho aquilo que Deus é. Se Deus tivesse dito sim para Jesus, quando Jesus disse, Pai, passa de mim esse cálice, onde você estaria? E Jesus era Deus. Jesus estava na cruz, carregando o seu pecado, o meu pecado, e disse, Deus me livra desta. E Deus poderia ter dito, realmente, filho, eu não pensei direito, né? É muito duro o que eu estou fazendo com você, deixando nas suas costas o pecado do mundo. Não, Deus disse, você vai ter que ir até o fim. Naquela hora foi dolorido. Para o Pai, para Deus. Como para a gente muitas vezes é dolorido dizer não para um filho, pôr limites. Mas quando eu faço, eu estou dizendo, eu te amo. Disciplina é expressão de amor, não de castigo. Mas há outra coisa que queria mencionar um pouquinho mais para frente. Em Provérbios 19, capítulo 19, versículo 18 diz assim, discipline seu filho, enquanto há esperança, do contrário, você destruirá a vida deles. Vou repetir. Discipline seu filho enquanto há esperança, do contrário, você destruirá a vida deles. Você pode pensar, mas eu sou responsável, eu sou culpado. Necessariamente não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo aproveite as oportunidades que você tem, especialmente quando eles são pequenos.
Até 7 anos a vida deles se forma dentro deles. Especialmente, aproveite esse tempo de agora em que você pode ter os filhos debaixo de você, que eles não vão discutir muito com você, mas aproveite enquanto há esperança, para que a vida deles mais tarde não se destrua. O que é destruir aqui? Na tradução talvez mais antiga diz que discipline os seus filhos enquanto há esperança, para que a vida deles não morra. Não tem a ver exatamente com morte física, mas tem a ver também. Uma criança libertina, sem limites, um dia quem vai ter que pôr limites para ela é a polícia. O dia que vai pôr limites para ela é o bedel da escola dela, o cara do corredor ali, o professor, vai expulsá-la. Por isso, aqui é sábio dizer, eu posso matar a motivação dos meus filhos. Se eu não exercer disciplina, eles vão ser crianças vazias, sem um sentimento de pertencer, sem direção, e vão procurar outras coisas, que não é na fonte certa, a razão para viver. Segundo estatísticas, filhos de pais pessimistas, ou filhos de pais permissivos, têm maior probabilidade de tentar suicídio do que filhos de pais presentes. Isso não quer dizer que nenhum pai presente vai ter filho que não venha suicidar-se. Não é isso. Mas a probabilidade de filhos de pais ausentes procurarem o escape no suicídio é muito mais forte do que aqueles que têm pais presentes. Pais que se envolveram, pais que disciplinaram, pais que ensinaram, pais que treinaram, pais que gastaram tempo com os filhos, pais que puniram, que disseram não. Agora, onde nós vamos daqui? O que esse texto tem a ver comigo e com você? Eu creio que a primeira aplicação, eu não falei aqui do como, é uma coisa que você vai pedir ajuda entre você e Deus. Mas eu creio que uma decisão precisa ser tomada aqui nesse auditório. Tem pais de filhos pequenos, tem pais de adolescentes. Pais que estão literalmente competindo com pais que não conhecem a palavra de Deus, estão deixando os filhos escolher as próprias vidas. Algumas vezes já atendi pais aqui, alguns de fora e outros aqui dentro da igreja, dizendo, eu desisti, Lisanes. E quando chega no ponto de eu desisti, você está dizendo, eu desisti de amar, eu resolvi odiar. É sério. Então, a primeira decisão que eu preciso tomar à luz desse texto é, Deus, eu não sei como fazer, mas me dê agora a capacidade de resolver, ir atrás, de chamar meus filhos, falar onde eu tenho errado, onde eu tenho sido ausente, e dizer, Deus, me capacite. Eu não quero ser um pai dominador, autoritário, mas eu quero ser um pai que reflete para os filhos a atitude do Senhor Jesus, a atitude do Senhor quando eles erram. Essa é a primeira decisão que eu preciso tomar como pai, de adolescente ou de criança. E é o meu desafio para você, jovens, que estão começando a vida de paz agora, enquanto há tempo, enquanto há esperança, resolva. Não viver na filosofia do mundo no qual você está hoje vivendo, mas dizer, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu ainda não sei como, mas eu vou me comprometer com o Senhor, de ser um pai que disciplina, que instrui, que investe, que treina e que pune quando necessário. Porque o Senhor me disciplina. Segunda aplicação. Tem a ver com o outro lado. Por isso que eu falei, o que estamos falando hoje tem a ver com todos nós aqui. Aqui tem pais que não têm mais filhos em casa. Os filhos já casaram. Mas eu creio que alguns de vocês fizeram o melhor como pais. Investiram, ensinaram, treinaram, gastaram tempo, mudaram a agenda. E parece que hoje
não deu muito fruto. Parece que é verdade o que o texto está dizendo, eu fiz tudo isso. E parece que não funcionou na minha vida. 2 exemplos que eu queria dar para você. Se esse é o seu caso. Deus criou Adão e Eva perfeitos. Deus criou como o melhor pai que você podia imaginar. E chegou o dia que Adão e Eva tomaram uma decisão que não era a decisão que Deus queria que eles tomassem. Deus carrega a dor e ter treinado um filho, mas que não fez o que Deus queria. E talvez alguns de vocês hoje estão frustrados, até questionando, será que isso é verdade? Sabe, você vai dizer, mas Deus é Deus, e Adão foi Adão, mas Samuel, nós vimos a história dele semana passada, que ele foi dado como filho para uma mãe estéril. Ana, que era estéril, Samuel, filho de um milagre. Samuel era um juiz de Israel. Ele criou 2 filhos, os caminhos do Senhor. Mas no fim da vida, os filhos de Samuel escolheram um outro caminho. Foi culpa de Samuel? Não. Nem sempre. O caminho que eu estou trilhando na dependência de Deus vai ser o caminho que eu sonhei. Sabe por quê? Porque eu disciplino filhos. Não apenas por causa deles, mas eu disciplino, me envolvo, cuido por causa do Senhor. É por amor a Deus. Não é uma troca, é porque assim como Deus me trata, Deus quer que eu trate os filhos. Então, algumas vezes o fruto não vai ser o que você espera. Mas em nenhum de nós a história terminou. Eu tenho aqui uma carta, muito joia. Pedi permissão para eu ler essa carta para vocês, é parte dela. Alguém que pensou também, estou fazendo tudo certo. Mas olha o que ela diz. Deus, eu oro pelo meu filho. Meu primogênito, meu sonho realizado de ser mãe, saiu de dentro de mim. Queria colocar na vida dele toda a teoria que eu sabia, e em prática. E hoje o Senhor sabe, eu não tenho a resposta que eu tinha esperado, o que eu esperava. Mas eu continuo esperando, orando por ele, pedindo que o Senhor realize dentro dele aquilo que o Senhor quer, a ponto dele não aguentar ficar longe de ti. Senhor, opera no íntimo dele, naquele esconderijo que somente o Senhor pode entrar. Oro por ele, para que o próprio nome dele, que tem a ver contigo, se realize. É o Senhor quem cura. Desde neném, na minha própria barriga, fui desafiada a abortá-la. Lutei com a vida dele, entre a vida e a morte. Mas o Senhor me deu vivo para abraçar e cuidar. Cresceu com problema de saúde, até luta com problemas emocionais, vazios da alma, procurando em outras fontes aquilo que o Senhor somente pode dar. Senhor, coloco na tua mão a vida deles. E hoje, vendo o resultado, fico muito frustrada, muito frustrada. Às vezes perco a esperança. Mas quando eu olho para o Senhor, a minha esperança é renovada e a minha oração é fortalecida. Obrigado, Senhor, porque por todas estas coisas, o meu relacionamento com o Senhor aumentou. E hoje eu conheço muito mais do que o Senhor é. Tem horas que as coisas não vão ser como nós oramos. Mas nem por isso eu posso desistir
de dizer para Deus: os meus filhos estão na tua mão. Porque, assim como a punição traz sofrimento, um sofrimento que você pode estar passando hoje, em vez de concentrar entre você e a causa do sofrimento, pode ser que você tenha perdido o emprego, pode ser que você tenha perdido sua carreira, e está doendo, mas você é filho. E porque filho, então, se eu sei que Deus me ama, em vez de eu ficar entre eu e o RH da minha empresa que me demitiu, ou entre o meu cônjuge que foi embora, ou mesmo entre eu e o meu filho, que não é aquilo que eu sonhei, eu posso perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer fazer comigo nesta situação? Deus disciplina quem Ele ama. Deus pega até aquilo que você não é culpado, e Deus trabalha. Algumas decisões dos seus filhos não eram as decisões que você queria, e dá dor em você, mas em vez de ser entre você e seu filho, é entre você e Deus. Deus, o que é que o Senhor está querendo me dizer com aquilo que eu estou sofrendo? E a última aplicação. Talvez alguns aqui que estão nesta manhã vieram de um lar onde não havia disciplina. Não é de um lar onde não havia galho de goiabeira. Era lá onde não havia nenhum envolvimento, pai e filho. Você era negligenciado. Ou ao contrário, você foi abusado. Fisicamente, emocionalmente, sexualmente. Aí quando você olha esse texto, fala: Deus, onde o Senhor estava? E talvez hoje, para você evitar isto que aconteceu com você, você vai para o outro lado, vira um pai permissivo. Mas antes de cuidar dos seus filhos, Deus também quer cuidar de você. E talvez hoje, ao ouvir isso, você precisa dizer: Deus, quem eu preciso perdoar? Aquele que me negligenciou, aquele que me abandonou, aquele que abusou de mim? Hoje é o dia de dizer: Deus, eu não entendo, mas eu quero entender o que o Senhor quer, como o Senhor me ama através disso. Mas independente disso, eu quero ser um pai que o Senhor quer que seja. Isso não é possível na minha própria força. É Deus que nos dá. E eu pedi para a banda cantar parte de um hino que nós cantamos domingo passado, que é uma oração. Então eu queria que vocês olhassem a letra. Se quiserem cantar, podem cantar. Mas olhem a letra. E depois nós vamos orar. Queria convidar você para orar agora. Você ouviu? Era como se Deus estivesse dizendo: o trabalho é dele. Se você sair daqui dessa manhã dizendo: eu vou ser o melhor pai disciplinador que já houve no mundo, não vai funcionar. Mas se você
abrisse para Deus e dizer: Deus, eu quero cumprir essa tarefa. Eu quero amar meu filho. Eu quero gastar tempo ensinando, treinando e até punindo, quando for o caso. Por mim mesmo eu não consigo. Mas na tua dependência, eu quero resolver isto hoje. Este caminho na tua dependência, eu quero trilhar. Eu quero sugerir, se você quer fazer essa decisão hoje, dizer: Deus, eu quero, me ensina esse caminho. Fique em pé, quero orar com você, por você. Fique em pé. Você que é pai jovem ainda, especialmente, pai de adolescente. De contra a cultura da permissividade. Mas de você, na dependência de Deus, Deus, eu quero esse caminho. Também eu quero trazer à tona. Se você hoje tem filhos adultos, filhos que não escolheram o caminho que você ensinou, e que você mesmo está questionando Deus, decepcionado com Deus, está triste, desapontado com as escolhas deles. Mas Deus diz que o seu sofrimento é para o seu bem. E que Ele pega esse sofrimento e que hoje parece ruim, mas chega o dia do fruto. E a história de Deus com o seu filho, com você, não terminou ainda. Então, se você gostaria de, dessa manhã, dizer: Deus, eu estou triste, estou decepcionado, mas eu estou aqui querendo renovar minha confiança, que eu não tenho mais nada que eu possa fazer pelo meu filho, pela minha filha, mas está aqui a vida dele. Mas mais do que a vida dele, é você mesmo se entregar. Talvez o maior presente de Deus não vai ser hoje mudar a história do seu filho, mas vai ser mudar o seu interior. O interior que pareça com ele. Se você quiser dizer isso para Deus hoje, fique em pé também. Nós queremos orar por você, orar com você. Mas também eu creio que alguns de nós, carregadores da criação, carregadores do fato de ter sido negligenciado, abandonado, abusado, e é o lugar de aprender a perdoar. Perdão não é de repente, é uma decisão e é processo. Mas Jesus morreu por você, para inclusive, não somente dar uma vida depois da morte, mas dar para você os recursos, para aprender a viver com o que você não teve, e perdoar quem tirou de você aquilo que você queria ter e não teve. Então, se essa é a sua história, você quer dizer para Deus: Deus, eu quero perdoar. Eu não sei como, me capacite. Fique em pé também. Queremos orar por você. Oh, Pai querido, não é tão fácil a gente entender o teu amor de Pai, que muitas vezes disse não para aquilo que nós queríamos. Mas, por outro lado, está escrito na tua palavra. E nós queremos crer desta forma. Por isso, com cada um que está em pé, a começar de mim, que esta seja uma convicção interna, fruto do teu Espírito que habita em nós. Ora aqui por esses jovens pais, pais de crianças, pais de adolescentes, que entenderam que na tua dependência precisam pôr limites para os filhos. Talvez não tenham hoje todo o como, mas eles têm um compromisso.
que na tua graça dependam de ti, para dizer para os filhos deles: eu te amo. E eu te amo muitas vezes vai dizer, significa não, significa tirar privilégios, mas muito mais significa gastar tempo ensinando a tua palavra, convivendo, dando ouvidos, mas mantendo as rédeas da família. Então entregamos esses jovens pais, que o Senhor produza uma geração de pais, que é contra a cultura, mas que dependem de Ti. E por aqueles que admitiram que têm mágoas a tratar, que o poder do Teu amor, que vai além da nossa imaginação, enche esses corações, para serem livres, e poder, de acordo com a Tua palavra, até abençoar quem os machucou. Queremos cantar essa próxima música, livres, atentando a letra, mas cantando para o Senhor, em exaltação ao Teu nome. Nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Oh, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso.
que, se pudéssemos, cada um de nós está ao lado de Jesus fisicamente. E você perguntasse para ele: e agora, Jesus, o que eu faço? Eu errei tanto no passado. Eu fui um pai ausente, autoritário, dominador. Pode ser que seja o seu caso. O que Jesus diria? Ou então, eu não estou conseguindo disciplinar como eu gostaria. Com certeza ele diria: o passado eu trato, recomece. A partir de hoje, quando você cruzar aquela porta ali, lembre, eu estou com você, porque existe graça na imperfeição. Que a gente possa ir para casa com esta alegria, essa certeza. Eu posso recomeçar. Eu posso começar um novo estilo de pai. Eu posso começar um estilo novo de coração, perdoando quem foi negligente comigo. Eu posso continuar renovando a minha confiança no que Deus vai fazer na vida dos meus filhos. Dê um abraço a quem está ao seu lado. Até domingo, quem está ao seu lado. E Deus os abençoe.